Bom dia, meus alunos queridos da escola Bom Jesus. Meu nome é Igor, sou professor de vocês de Geografia e estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para vocês. Por conta dessa questão aí do coronavírus, nós não estamos podendo ter essa aula presencial, que era algo que eu gostaria muito de ter neste momento. Infelizmente, a situação não nos permite. Mas enquanto isso, vamos nos virando com o que temos aqui em mãos. Então, na aula de hoje, eu estarei trabalhando com vocês o conceito de Estado, nação e entre outros aspectos, certo? Então, vamos aqui analisar. O ser humano, de acordo com o texto aqui, ele foi se desenvolvendo com o decorrer dos séculos, dos milênios, e foi organizando assim, se sedentarizando, formando vilas. Dessas vilas formou-se cidades, essas cidades formou-se nações, e que essas nações, de acordo com os idiomas, com as questões de afinidades culturais, formaram-se países e estados e continentes e assim por diante. Então, nesse momento, eu vou falar sobre a questão do Estado. A palavra Estado vem do latim status, que significa estado, posição, ordem ou condição. E no sentido político, a palavra Estado, escrito com inicial maiúscula, corresponde à organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Tal organização tem soberania sobre o território nacional, soberania interna, e independência em relação à ordem internacional, que é a soberania externa. Como exemplos, podemos citar o Estado brasileiro, o argentino, o boliviano e o francês. Escrita com inicial minúscula, corresponde à divisão político-administrativa de alguns estados. É o caso do Brasil, cujo estado está dividido em unidades político-administrativas, denominadas estados como o Amazonas, o Espírito Santo, Bahia, além do Distrito Federal. Entretanto, há estados que a unidade político-administrativa interna recebe outros nomes. Por exemplo, na Suíça, o estado é dividido em cantões, enquanto na Argentina e na Rússia ele está dividido em províncias e repúblicas. Então cada país tem a sua divisão, não é igual em todos os países. Por exemplo, na Inglaterra, lá o governo não é um governo assim que tem presidente, tem um ministro que tem um poder tanto quanto um presidente. Porém, quem governa o país mesmo é um império, ou seja, uma rainha. É monarca, um país monárquico ainda, né? Bom, vamos aqui analisar o conceito de país. A palavra país vem do francês pays, que por sua vez vem do latim pagensis, de pagos, que significa pequeno povoado, aldeia. Indica o território de uma aldeia. Frequentemente o termo país é usado como sinônimo de estado, entre a distinção entre eles. País refere-se ao território de um estado, enquanto estado, por sua vez, corresponde à instituição que exerce poder sobre um território e sua população, dirigindo a organização e vida social. Bom, por exemplo, o país italiano, francês, inglês, que estão tudo meio próximo, eles são bem diferentes. Idioma, cultura e assim por diante. Então, isso que é o que promove o que? A distinção entre eles, né, dentro desses territórios. Nação. A palavra nação vem do latim natio, de natus, que significa nascido. Assim nos dá a ideia de que nação consiste em um agrupamento social unido por um passado histórico comum que deu origem a uma identidade cultural. Os membros de uma nação têm características comuns, relativas a costumes, língua, religião, tradições, crenças ou valores. Bom, há estados com duas ou mais nações que apresentam língua e traços culturais distintos. É o caso, por exemplo, do Canadá. É um estado onde convivem populações indígenas, descendentes de colonizadores imigrantes ingleses e franceses. Então lá tem duas nações. Bom, províncias e línguas. Vamos aqui analisar o Canadá, nesse exemplo aqui. Temos aqui várias províncias, como vocês podem observar. Ontário, Quebec, Terra Nova, enfim. Dentro desses territórios do Canadá, temos aqui algumas línguas que está sendo abordado aqui.
Só um minutinho, pessoal, que dá um problema. O que fez? Pronto. Temos aqui, ó, vou dar um zoom aqui. Temos aqui a capital do país, certo? Aí observe, tem aqui o idioma inglês, temos o idioma francês e outras línguas, como você pode observar. Temos aqui o inglês e o francês e a língua materna, que a outra seria o que? Seria os idiomas nativos do Canadá, de indígenas. Então é isso aí. Então observe aqui as cores, ó, de acordo com o idioma. Figura 2. Manifestação em defesa da independência da província de Quebec, que eles queriam a independência. Isso aqui foi em 1980. Em 1980 foi realizado um plebiscito, mas 59% da população se declarou favorável à manifestação da integração da província do Canadá. Em outro plebiscito realizado em 95 prevaleceu a opinião e a vontade dos 50,6% contrários ao separatismo quebequense. Então, ele não está dividido. Então é assim, cada país, como eu disse anteriormente, tem a sua organização. No Brasil também já teve movimentos separatistas, mas só que não funcionou. Entre o Nordeste e o Sul, e a região sul do país já tentaram fazer uma confederação, mas não deu certo. Território. A palavra território vem do latim territorium, que significa terra. O território é a porção da superfície terrestre sobre a qual o Estado exerce soberania. É a base física do Estado e, além do território continental, compreende o espaço aéreo, as ilhas e o mar territorial, caso seja banhado pelo mar. O território de um Estado é delimitado por fronteiras, que precisam ser reconhecidas por Estados vizinhos. Existem casos de discussões e disputas entre Estados por determinados territórios, o que dificulta a definição das suas fronteiras. Porque é o seguinte, né? Ninguém quer ficar com menos território do que o outro. Então, eles sempre ficam discutindo, alguns países, sobre as suas fronteiras. A quem pertence e qual território pertence a quem. Na América, por exemplo, há uma disputa entre a Venezuela e o seu vizinho do leste, a Guiana, pela região de Esquibo. Segundo o governo venezuelano, essa região já pertencia à Venezuela antes da colonização da Guiana pelos ingleses do século XIX, que dela teriam se apropriado. O impasse foi entregue à mediação da ONU e não havia sido resolvido até o fim de 2017. Então até hoje não está resolvido. Povo. A palavra povo vem do latim populus, que significa grande número de pessoas, que é o povo brasileiro, por exemplo. O povo brasileiro é um grande grupo de pessoas. Juridicamente, povo corresponde à totalidade das pessoas que habitam determinado território ou conjunto de indivíduos, que formam um Estado. Assim podemos dizer que o povo brasileiro é povo paraguaio, povo chinês, povo alemão e etc. Bom, governo. O governo é interessante. A palavra governo tem a origem na palavra latina governare, que significa conduzir, dirigir, administrar. Governar, assim, é a organização que tem responsabilidade de administrar um país, estado, província, município e região. Então observe aqui. Aqui temos aqui o governo republicano do território de Esquibo. Perdão. Aqui temos aqui a Guiana e aqui tem a Venezuela. E aqui está a fronteira. Daquela ideia das fronteiras que eu estava falando. Então, por que tem esse mapa aqui? Para poder dizer que na atualidade predomina a forma de governo republicano, cuja base é a divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Na República, há dois sistemas de governo: presidencialismo, em que o executivo independe do parlamento, parlamentarismo, tal. Enfim, por que eu estou falando sobre essa questão aqui de governo? Isso aqui, ele tem a definição do que? A definição da organização do governo de vários países, que são republicanos igual ao Brasil. Bom, o mapa político do mundo está definido? Não. Por que ele não está definido?
porque há muitas nações que anseiam ter o seu próprio estado, igual esse aqui que a gente estava falando aqui, né? Tem a divisão aqui do território, né? E também lá de Quebec. Apesar das 197 estados, há povos que vivem em territórios que lhes pertencem historicamente, mas que foram apropriados por outros povos que lhe negam a independência. Vivem, portanto, sob o domínio de outros estados e não governam o próprio território. Em alguns casos, não podem externar sem medo de repressão a própria cultura e suas tradições. Então, temos aqui como exemplo o País Basco. Esse país aqui, basco aqui, ó, a história dele é a seguinte. Ele tem uma questão aí, um problema de independência. Apesar da terminologia no título do mapa, o País Basco não é um país independente. Os bascos se denominam país, ou seja, dão esse nome ao território por eles ocupado, e possuem sua autonomia, conquistada do governo espanhol. No entanto, continuam suas negociações com a Espanha para obter a independência e se tornar de fato um país. Eu acho que vai ser muito difícil, porque onde já se viu? Olha aqui o território. Como que eles vão formar um país aqui dentro do território da Espanha? É muito difícil, né? Aqui temos aqui uma outra imagem sobre um outro território que está em busca de independência, que é o Kurdistão. Vou dar aqui um zoom para vocês verem o nome. Kurdistão, Iraque. Eles estão realizando um referendo de independência. Bom, eles querem ser independentes também. Então é isso, pessoal. Aqui tem aqui algumas atividades referente ao texto acima, certo? Então, é tudo baseando-se em cima do texto e em cima dessa apostila. Eu espero que esse vídeo ele seja de grande valia para todos vocês e que vocês tenham algum proveito desse conteúdo, certo? Então, muito obrigado por todos pela atenção. Tenham um bom dia para vocês. Até mais.